Muitas das vezes, ao lermos sobre o sistema de sacrifícios no culto do Antigo Testamento, ficamos intrigados. Como que uma prática tão rude e cruel poderia aproximar uma pessoa de Deus e ainda perdoar pecados? No entanto, essa era uma realidade tanto no Velho Testamento como no Novo. No Novo Testamento, a morte de Cristo é vista como o ponto alto e o cumprimento de todos os sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Mas para entendermos melhor a função dos sacrifícios na cultura antiga do povo de Deus, precisamos imaginar como era a vida numa pequena aldeia onde praticamente todos tinham um pedaço de terra que era cultivado para conseguir o sustento da família. Era uma agricultura essencial para o sustento e sobrevivência, e as pessoas se consideravam felizes se conseguissem chegar ao final do ano com algum cereal de sobra para a semeadura do ano seguinte. Os bens mais preciosos que se tinham eram os animais. A maioria dos moradores da aldeia teriam um rebanho de ovelhas ou de cabras. Os mais ricos teriam alguns bois e algumas vacas, animais de grande valor porque puxavam o arado e as carroças, além de fornecer carne e leite. A maioria das pessoas era semi-vegetariana, não por convicção ou decisão pessoal, mas porque não podia se dar ao luxo de sacrificar para comer seus valiosos animais. As pessoas comiam carne quando recebiam pessoas importantes ou em ocasiões de festas religiosas ou casamento. Portanto, quando matavam um animal para comer carne, queriam sinalizar que era uma celebração especial e envolvia um custo considerável. Ao oferecer um sacrifício, a pessoa estava demonstrando que estava acolhendo o convidado mais importante que se poderia imaginar, o próprio Deus. O que se oferecia em sacrifício era a comida que se daria a um convidado de honra. Embora as escrituras dê bastante atenção à forma como os diferentes sacrifícios de animais deviam ser oferecidos, ela também mostra que cada um desses sacrifícios era acompanhado por uma oferta de cereais, seja o grão, a farinha ou o pão, e pelo vinho que era derramado no chão ao lado do altar. Portanto, um sacrifício era uma refeição especial preparada em honra ao Criador. Nesse contexto, podemos entender porque nenhum desses animais podia ter algum defeito. Seria uma grande falta de respeito querer enganar Deus com algo de qualidade inferior. Foi o que Caim tentou fazer, oferecendo apenas alguns produtos da terra, enquanto Abel ofereceu as primícias do seu rebanho e a gordura. Não admira que Deus tenha rejeitado o sacrifício de Caim. O termo expiação ocupa um lugar central na visão bíblica dos sacrifícios. O sacrifício é uma forma de lidar com os problemas criados pelo pecado, que destrói a paz que deveria existir entre Deus e a humanidade. Outros povos viam nos sacrifícios uma maneira de alimentar os deuses, mas esta ideia é rejeitada na Bíblia. Deus é o Criador, ele não precisa ser alimentado pelas suas criaturas, é ele quem alimenta a sua criação. Mas qual é o sentido dos sacrifícios? A primeira vez que a Bíblia cita sacrifícios foi após Adão e Eva serem expulsos do Éden. A segunda vez é logo após o dilúvio. Isso mostra o que é o pecado e suas consequências. Adão e Eva morreram espiritualmente ao serem afastados de Deus. Foi o suave cheiro do sacrifício de Noé que levou Deus a mudar de atitude, prometendo nunca mais tornar a destruir a sua criação. Nas passagens que falam sobre sacrifícios, muitas vezes mencionam o cheiro suave. Também se diz que os sacrifícios são feitos para fazer expiação, ou seja, os pecados dos fiéis são perdoados e eles estão outra vez em paz com Deus. Mas por que a atitude de Deus em relação aos pecadores é mudada através dos sacrifícios? Temos vários modelos para interpretar os sacrifícios, e a maioria deles tem alguns pontos em comum. Todos os animais oferecidos em sacrifícios, bem como o vinho e os cereais, representavam o que aquela pessoa tinha de mais precioso. Eram coisas essenciais para a vida dessa pessoa.
Trazendo essas ofertas, a pessoa devolvia a Deus os dons mais preciosos que haviam recebido. A vítima sacrificial representava a pessoa que oferecia o sacrifício. Colocar a mão sobre a cabeça da vítima era uma forma do ofertante dizer: "Este sou eu". Quem oferecia o sacrifício estava ou se dedicando a Deus ou reconhecendo que por causa dos seus pecados merecia morrer em lugar do animal. A vida do animal era entregue no lugar da vida do ofertante. Isto nos traz a ideia de que o sangue faz expiação. O sangue representa a vida, e era a vida do animal que, derramada na morte, restabelecia a paz entre Deus e o homem. Às vezes esse sangue era visto como o pagamento de um resgate, a vida do animal pela vida do pecador. Outra vez era visto como o pagamento de uma dívida, a oferta pela culpa. E podia ainda ser visto como uma forma de purificar tanto pessoas como lugares e objetos, possibilitando a Deus, que é totalmente puro e santo, se fazer presente entre o povo. Todas estas imagens são reunidas no Novo Testamento na interpretação da morte de Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu sua vida para resgate de muitos. Seu sangue nos purifica de todo pecado. Por fim, o livro de Hebreus deixa claro que Jesus Cristo é tanto o sacerdote perfeito quanto o último sacrifício, pois a morte dele faz com que todos os sacrifícios de animais que alguém ainda queira fazer seja desnecessário.